dia! Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus para mais um vídeo Lapidadas. Eu sou a Fran Costa e é com muita alegria e gratidão no meu coração que nós iremos continuar com a jornada das mulheres da Bíblia. Mas antes quero pedir para que você possa curtir e se inscrever no nosso canal, amém? E compartilhar com outras mulheres para serem lapidadas e abençoadas pelo Senhor. Lembrando que dia 28 de novembro nós teremos nosso Lapidadas ao vivo. Será um dia muito abençoador, muito impactante na sua vida e na sua casa. Hoje nós falaremos sobre a Rainha Esther. Quem foi a Rainha Esther que mudou a história do seu povo, a história da sua nação? Como lidar com os processos da nossa vida? Como lidar com questões difíceis? Como enfrentar as nossas emoções em situações complicadas? O rei Assuero estava dando uma grande festa, um grande banquete, e ele decidiu mostrar a beleza da sua rainha, da rainha Vasti, para as pessoas. A rainha Vasti se recusou a se apresentar ao rei. Sendo assim, o rei ficou muito furioso, muito nervoso e, juntamente com seus conselheiros, decidiu destituir o reinado de Vasti. Então ele teria que escolher uma outra esposa, uma outra rainha para o seu reinado. E aí se começou a jornada de Esther. Escolheram moças belas e virgens das províncias. E essas moças teriam que ficar um tempo no palácio, se tratando, se purificando, se embelezando para ter um encontro com o rei. Esther, no meio do seu povo, se chamava Hadassa, que significa uma planta, uma flor, né? Uma flor rara que habita no deserto. Mas quando Hadassa saiu do meio do seu povo, ela mudou de nome quando foi para o palácio. E Hadassa era órfã de pai e mãe. Ela era criada pelo seu primo Mordecai, que era filha do seu tio. E ele a amava e a criava como uma filha. Quando ela foi para o palácio, quando ela mudou para o palácio, ela mudou também o seu nome. Passou a se chamar Esther, que significa estrela. Foi um processo muito brusco na vida de Esther. Ela saiu no meio das pessoas que ela conhecia, né, no meio da simplicidade, né, no meio da humildade, e ela conheceu uma outra realidade. Ela foi conhecer o palácio, a riqueza, o luxo, a fartura. Ela passou por esse processo, mas Esther em nenhum momento perdeu a sua essência. Esther em nenhum momento deixou de ser submissa, deixou de ouvir os conselhos do seu primo Mordecai. Esther tinha um coração nobre, um coração puro, um coração sincero. Ela não deixou, que a riqueza, o luxo subisse na sua cabeça, mas ela continuou submissa. Ela continuou temente ao seu primo, porque ela ouvia cada conselho, cada passo que Mordecai dava e dizia para ela fazer, ela obedecia. Ela se destacou entre as outras moças. Ela se destacou pela sua beleza, pelo seu coração. Agai, que cuidava das moças, escolheu os melhores lugares, o melhor aposento para Esther, porque ele se encantou com a sua beleza. Mas tudo isso, minha amada, já era provisão de Deus. Já estava nos planos do Senhor. Já estava no coração de Deus para libertar e salvar o seu povo. E Esther foi como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Uma menina humilde, uma menina temente, uma menina corajosa que mudou para o palácio, mudou o seu nome, mas não mudou o seu coração. Não mudou a sua essência, não deixou ser contaminada, mas sim transformada pelo Senhor. Ela teve uma boa alimentação, ela teve as melhores vestimentas, os melhores tratamentos, né? No livro de Esther 2:12 diz assim: chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses,
por embelezamento 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos que era usado entre as mulheres. Olha que privilégio que Esther teve de ser tratada com óleo, com perfumes. A Bíblia diz que o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Ela foi tratada pessoalmente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quebra todo jugo, todo pecado, toda sujeira. Ele purifica, ele transforma. Esther ficou 6 meses se purificando. Esther ficou 6 meses se tratando. Esther ficou moldando o seu coração. Imagine você ter a sua vida mudada, transformada, mas mesmo assim ela não deixou de ser a Esther, a Hadassah, a judia, a temente ao Senhor. E quando Mordecai descobriu a conspiração de Amã, que queria destruir o povo de Deus, que queria matar os judeus, exterminar, Amã preparou uma forca para Mordecai, porque Amã tinha raiva de Mordecai, porque Mordecai não se prostrava a Amã, sendo que Mordecai era um homem temente a Deus, era um judeu fiel, um homem obediente, ele não se prostraria a Amã. E Amã, com raiva, com ódio, instigou ao rei fazer um decreto para exterminar todo o povo judeu. Quando Mordecai ficou sabendo da trama de Amã, rapidamente contou a Esther. Esther, quando ficou sabendo, juntou as suas mulheres, juntou as suas moças e se colocou em oração. Ela foi escolhida por Deus para ser a rainha, para libertar o povo da morte, da escravidão. Esther, com toda a sabedoria, preparou um banquete e juntamente com Amã. Mas ela sabia e ela sentiu que não era o momento de entregar ainda, de contar ainda ao rei. Mas ela preparou um segundo banquete. E nesse segundo banquete, ela declara ao rei tudo o que estava acontecendo, toda a trama de Amã contra o povo de Deus. Esther foi corajosa, Esther foi fiel, foi temente, porque ela sabia que para se chegar diante do rei, mesmo sendo esposa, só poderia ser com a permissão do rei se ele abaixasse o cetro. E ela, depois de orar com as suas meninas, com as mulheres, de jejuar, ela se prostrou, se colocou diante do rei. Ela teve e alcançou o favor do coração do rei, porque Deus estava trabalhando em cada situação, em cada detalhe na vida de Esther. Todo o processo que Esther passou era permissão, era propósito de Deus. Mas isso só aconteceu porque Esther deixou ser moldada pelos processos da sua vida, pelas situações da sua vida. Aqui nós poderíamos falar tantas coisas sobre Esther, poderíamos dizer tantas coisas lindas, tantos aprendizados sobre a vida de Esther, sobre essa linda jornada, esse lindo percurso, essa linda transformação. Mas eu quero dizer para você que Esther passou, de um processo difícil na sua vida para um momento de molde, um momento de lapidação, para um momento de restauração na presença do Senhor, para que ela pudesse alcançar favor e achar graça diante de Deus. Eu creio que esse processo que ela passava lá no palácio não foi só exterior, mas foi o seu interior sendo trabalhada e moldada por Deus. Ela sabia que ela era um instrumento nas mãos de Deus, porque quando Mordecai disse para ela, não pense você, porque está no palácio, é rainha, também vai se livrar da morte. Todos estavam no mesmo barco, todos estavam correndo o mesmo perigo, e ela precisava se levantar. E ele disse, aquele verso conhecido, Porque se de todo te calares, Esther 4,14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e tua casa do teu pai perecereis.
E quem sabe se não é para essa conjuntura como esta que foste levantado, rainha. Olha que sabedoria, olha que palavra de Mordecai para Esther. Não adianta você se calar. Deus está te chamando hoje para se levantar, para interceder, para orar, aí aonde você está. Hoje você pode pensar que você é uma largata, que você se rasteja, que você chora, que você se quebranta, que você está sendo humilhada, que você está sendo afrontada, mas deixe Deus trabalhar nesse processo. O processo da borboleta é de largata, depois ela passa pela pupa, depois ela vira uma borboleta. Ou um casulo, né? Para que ela possa virar uma borboleta. Pense, você está no processo de Deus. Você está na transformação de Deus. Você está na lapidação de Deus. Mas antes você precisa deixar o seu orgulho, as suas raízes que estão apodrecidas, né, morrer e se renovar para o Senhor. A Bíblia diz que a semente, se ela não morrer, ela não dá fruto. Deus nunca vai permitir um homem orgulhoso, uma mulher altiva florescer se ele não morrer primeiro. Se ele não deixar o Senhor trabalhar primeiro. As raízes de Esther eram aprofundadas, eram firmadas no Senhor. Aonde estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? Determinará o seu processo e determinará os seus frutos. Você precisa ter uma raiz forte, você precisa estar arraigada no Senhor. Quantas param no meio do caminho porque vêm as situações difíceis? Quantas desistem de olhar para o Senhor porque não suportam o processo? Ou outras não conseguem ficar no casulo, não conseguem se fechar no seu quarto, não conseguem orar, não conseguem ficar diante do Senhor e esperar a boa vontade do Senhor. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E Deus tinha o melhor aqui para o seu povo, para a vida de Esther. A mirra, o óleo representa o Espírito Santo e ele quebra todo jugo, ele quebra todo mal, ele quer te purificar, ele quer te lavar, ele quer te curar. Ela teve uma boa alimentação, a boa alimentação que nós devemos ter é na palavra de Deus, Mateus 4:4, Salmo 107:9. O óleo de mirra é a oração, Mateus 7:7, Mateus 6:6. Se coloque, minha amada, diante de Deus, Ele pode todas as coisas. Ela precisou ser perfumada com cosméticos, né? Que é a adoração, João 4:24, Salmo 63:1. O Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos de um ritual de limpeza interior. Você precisa deixar muitas vezes o seu eu morrer, o seu orgulho morrer, para que o Senhor venha reinar. Nós gostamos de cantar, né? Que Ele cresça e eu diminua. Esther fez isso. Ela deixou ser diminuída para que o Senhor crescesse nela e o Senhor se manifestasse na vida de Esther. E Esther, quando contou ao rei, né, o que estava acontecendo, quando contou ao rei Assuero a trama de Amã, olha só, contra Mordecai, o seu povo, o rei Assuero mandou, né, que aquela forca que Amã tinha preparado para Mordecai, que Amã fosse morto com ela. Se você olhar para o Senhor, se você buscar ao Senhor, o inimigo cairá por terra em nome de Jesus. Porque o poder está na palavra, o poder está na oração. Esther passou por esse processo, mas em nenhum momento ela debateu, em nenhum momento ela se vingou com palavras. Ela buscou sabedoria, coragem e força em Deus. Você tem perdido a sua coragem, você tem perdido a sua fé, você tem perdido a sua esperança, você tem perdido as suas forças. Busquem em Deus. Busquem em Deus. Busquem em Deus que Ele vai te dar. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas deixe o Senhor lapidar e transformar o seu ser. Mudar o seu coração para que você possa estar mais parecida com Ele.
Isso se tornou uma grande festa quando o povo foi liberto, né? O povo pôde guerrear, mas ele se defendeu e o povo de Deus venceu a batalha, porque o Senhor estava com ele em todo tempo e em todo momento. E até hoje se comemora essa festa, né? Se chama a festa do Purim, a festa da libertação do povo de Deus. Deus quer libertar a sua casa, Deus quer libertar a sua família, mas Ele precisa reinar, Ele precisa entrar, você precisa convidar ao Senhor para fazer parte da sua história. Não permita, minha amada, não pule os processos, cresça no Senhor. Cresça no Senhor. Quando você pensa que está difícil, você diz: eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude, e você sabe que vai desagradar o coração de Deus. Volte-se para o casulo. Ore, busque na palavra, busque entendimento no Senhor. A primeira coisa que Esther fez foi orar e jejuar pela sua causa. Faz quanto tempo que você não jejua e não ora pela sua causa, pela sua família, pela sua casa? Mulher sábia, mulher lapidada, deixe o Senhor transformar e habitar o seu coração. Os processos da vida virão, as fases da vida virão, mas jamais perca a fé, a essência e a confiança no Senhor, porque no final Ele sempre tem o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Deixe o Senhor lapidar a sua vida. Deixe o Senhor trabalhar nos processos que Ele está fazendo você crescer, você se tornar um lindo diamante nas mãos do Senhor. Amém? Não esqueça, curte e compartilhe essa palavra com outras mulheres, com outras amadas que estão passando por processos difíceis, por processos irrevogáveis, mas para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Seja abençoada pelo Senhor, edificada através dessa palavra. Tenha um bom dia e fiquem com Deus até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.